Beleza, tá gravando, tá? Eu vou apresentar, vou colocar aqui a apresentação para a gente conversar um pouquinho e a gente discute junto, tá? Olha, a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês, né, como é de praxe, queria mostrar para vocês o réu 7. Tá aqui, ó, o réu 7. Tá aparecendo aí para vocês, gente? Sim. Assim. Beleza. Então, ó, o réu 7, assim como o réu 6, né, um réu de revisão, a gente vai revisar, caso vocês tenham dúvidas, o réu 4 e o réu 5, né? O réu 4 trata de cisalhamento transversal e flambagem. E o réu 5 trata de torção e estado de tensão em um ponto, né? E aí eu queria ver com vocês. Então, o réu 7 era isso, né? A gente já tinha visto isso no réu 6, é basicamente uma revisão do réu 4 e do réu 5. No réu 4, nós temos, olha, a lista de exercícios sobre flambagem, tá aqui, e a lista de exercícios sobre cisalhamento transversal, né? No réu 5, nós temos a lista de exercícios sobre transformação de tensão, foi a última, e a penúltima, que foi sobre torção. Aí eu gostaria de perguntar para vocês o seguinte, gente. Vocês não me mandaram nada lá no campus virtual, né? Nenhuma sugestão, e eu gostaria de perguntar para vocês se vocês têm alguma dúvida em algum exercício, né? Às vezes, dependendo do exercício, a gente consegue resolver ele aqui hoje ainda. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma sugestão de exercício? Aí, deixa eu ver. Pedindo para aceitar. E aí, gente, alguém tem alguma dúvida? Olha, se vocês não têm dúvida, eu trouxe aqui alguns exercícios para a gente resolver, tá? Assim, alguns exercícios que eu acho que são exercícios importantes e exercícios chave para essas disciplinas, né? Para essa parte da disciplina, vamos dizer assim. Olha, o primeiro é o exercício de torção, tá? O segundo é um exercício de transformação de tensão, é um exercício que não foi resolvido, não sei se vocês chegaram a observar, ele não tem vídeo dele postado, então achei importante a gente resolver ele. E o terceiro, se ficar alguma coisa, a gente resolve esse exercício aqui, tá bom? Sobre cisalhamento transversal e flambagem, alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? Vamos lá, gente, vamos conversar. Alguém tem alguma dúvida? Lembrando que essa é a nossa última conversa antes da prova, tá? Não? Então tá. Então vou entender que vocês não têm dúvida, gente. Olha, a nossa avaliação, ela já está agendada, né? Ela, a princípio, ela estava marcada para o dia, deixa eu ver aqui, para o dia 4 de setembro, né? Para o dia 4 de setembro. Só que, como a gente, né, tá vivendo esse período maluco aí, um período que a gente, né, não consegue prever nada, a prova, ela vai ser, né, ela vai ter um período para resolução de uma semana, tá? Então, o período para resolução vai ser do dia 20, desculpa, do dia 20, não, do dia 31 de agosto ao dia 4 de setembro. Então, vocês vão ter, olha, segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira para resolver a prova. Como que vai ser a prova? Então, já estou explicando para vocês, vocês passam para os colegas, tá? Tá tudo explicadinho lá. Como que vai ser a prova? Tem um banco de questões, tá? Aí alguém me perguntou, tem questão da lista? Pode ter questão da lista, pode ter questão fora da lista, tá bom? Outra coisa, como que vai ser, na verdade, né? Então, nós vamos começar, vou abrir para vocês lá na segunda-feira. Da segunda-feira até sexta-feira, vocês têm uma oportunidade de fazer a prova. Então, se vocês falarem, na terça-feira à tarde eu estou tranquilo. Então,
peguem a prova e façam na terça-feira à tarde. Vocês não vão conseguir fazer metade da prova na terça-feira e metade da prova na quinta, tá bom? É uma oportunidade. Cada questão, acho que vocês têm 50 minutos para resolver, tá bom? Outra coisa importante, se vocês chegarem na questão 3, acabou o tempo, aquilo que vocês já enviaram, eu vou receber, tá? Então, o que que é a recomendação? Fez a questão 1, vocês vão fazer a questão no papel, vão tirar foto, vão escanear, vão fazer do jeito que vocês quiserem, tá? De forma que eu consiga ler, de forma legível, bem detalhada, bem organizado, porque se vocês fizerem de maneira desorganizada, fica dificílimo de corrigir e às vezes eu nem consigo. Então, de maneira organizada, vocês vão fazer, podem tirar foto, se ficar legível, ok. Então, fez a questão, tira a foto, carrega lá no campus virtual, passa para a próxima. Fez a segunda, tira a foto, carrega, passa para a próxima. Tá? Não deixem para carregar as questões no final. Por quê? Porque se acabar o tempo, vocês não vão ter mandado nenhuma questão. Tá bom? Então, essa é a recomendação. Além disso, eu não garanto para vocês que vocês vão poder voltar na questão, tá? Não garanto mesmo. Se vocês estão lá na questão 3 e quiser voltar para a questão 2, eu não sei se vocês vão conseguir não pelo sistema. Tranquilo? Entendido, gente? Dúvida? Pessoal, dúvida? Manifesta aí, por favor. Não, tudo ok. Então tá bom, sem dúvidas, ok. Beleza, vai ser assim então a partir do dia 31 vocês já podem fazer as questões. E assim que vocês mandarem, eu já vou corrigindo, lançando nota lá. Tranquilo? Então vamos, pessoal, para os exercícios que eu selecionei. Olha, eu selecionei alguns exercícios aqui da parte de torção e da parte de transformação de tensão. Eu não coloquei exercício aqui da parte de cisalhamento transversal nem de flambagem. Eu entendi que vocês foram bem nessa parte, tá? E o que mais pegou para mim foi a última lista. E aí eu vou resolver para vocês aqui algum exercício, tá? E um exercício também de torção. Então podemos fazer assim, pessoal? Alguma sugestão, alguma coisa? Podemos fazer dessa forma? Na verdade, era para vocês terem mandado até antes, né? Mas tudo bem. Se alguém tiver alguma dúvida aí, a gente tenta sanar aqui agora. Não? Então tá bom. Ó, vamos para o primeiro exercício. Primeira coisa, vamos colocar aqui, ó. Hoje é dia. Hoje é dia 21/8. Réu 7. Réu 7. Vamos lá, pessoal. Esse exercício aqui é um exercício bem característico da parte de torção, tá? É um exercício que acontece de tudo. A gente tem variação de torques, né? Olha aqui, nós temos um torque aqui, outro torque aqui. Nós temos variação de espessura da seção e temos um pedacinho com seção vazada. Então, beleza. Olha, pessoal, eu vou pedir para vocês me ajudarem com as contas aí, tá? Vou pedir para vocês me ajudarem com as contas como de costume, como de praxe. Então, vamos lá. Ó, a barra de alumínio AB, essa barra aqui. Então, ó, a barra de alumínio AB, ela tem o módulo de rigidez G do alumínio, né? Ó, G, módulo de rigidez do alumínio igual a 27 gigapascal. Está ligada a barra de latão, então G da barra de latão igual a 39 gigapascal e o G da barra, não, desculpa, são só dois. Alumínio e latão, alumínio AB, aqui está o alumínio e aqui está o latão. Sabendo que a parte CD, que é essa parte aqui, ó, essa parte CD, ela é vazada e tem diâmetro interno de 40 milímetros. E o externo está aqui, 60 milímetros, né? Determine o ângulo de torção. A gente sabe que para determinar ângulo de torção, a gente utiliza essa equação aqui, né? P vezes L, E vezes A. Então, é isso que ele pede. E depois a gente vai determinar uma tensão aqui, tá? Então, vamos lá, ó.
Ângulo, a gente tem todas as informações já. Não, mentira, a gente não tem as áreas. Vamos determinar as áreas então. Então, ó, área AB, para facilitar, tá, pessoal? A área AB é igual a π vezes, aqui a gente tem um diâmetro de 36, então 0,018 ao quadrado. Quanto dá isso, gente? 1,02 vezes 10 a menos 3. Ei, tá? Mais alguém? 1,02 vezes Sim, o meu bateu. 3 metros quadrados. A área BC, o diâmetro é 60, então a gente tem o raio de 30, quanto dá? 2,83 vezes 10 a menos 3. 2,83 vezes 10 a menos 3, mais alguém? Sim. Só um minutinho, pessoal. Oi. Tá bom. E a CD é o seguinte, pessoal. A CD é π, que multiplica o raio externo ao quadrado, né, que é 0,03 ao quadrado, menos o raio interno, 0,02 ao quadrado. A área CD igual a 1,57 vezes 10 a menos 3. Também achei isso. 1,57 vezes 10 a menos 6. Obrigado. Show de bola. Metros quadrados. Tá? Agora a nossa conta vai ficar bem tranquila. Por quê, pessoal? Agora a gente precisa. A gente precisa. Opa! Aqui tem uma coisinha errada, né, gente? Não é P, né? A gente não está trabalhando com carga, a gente está trabalhando com o quê? Com torque, né? Torque vezes L, né? Então tá. Agora o que a gente precisa determinar, pessoal? A gente precisa determinar o torque em cada ponto, né? Em cada seção. Então, vamos lá, ó. Vamos fazer o seguinte. Aqui a gente vai ter a barra. Aqui nós temos a barra. Aqui o ponto. Vamos lá, vamos começar daqui, ó. De onde vocês quiserem, na verdade, né? Ponto. Vamos lá. Ponto A, ponto B, ponto C e ponto D, tá? Ó, olha aqui, ó, dedão no sentido para fora e aí a gente tem um giro nesse sentido. Então quer dizer que esse torque aqui é positivo. E esse aqui também é positivo, ó. A gente começa como então? A gente começa ó, com 400 newtons, desculpa, 800 newtons vezes metro mais 1.600. E aqui a gente tem quanto? 2.400, né? Newtons vezes metro. Certo, gente? Ó, dedão sentido saindo, né, da seção e o giro nesse mesmo sentido. Então, quer dizer que é tudo positivo, tá? Beleza. Então, agora vamos montar a equação. Ah, beleza, é isso. Vamos lá. Ó, ângulo de torção é igual ao somatório de... Vamos lá. Primeiro pedacinho, ó. Primeiro pedaço, pedaço AB. Vou só colocar aqui, ó. T vezes L dividido por E vezes A. Tudo somatório, tá? Ângulo de torção é igual. Primeiro pedacinho tem 800 newtons vezes metro. Tem 400 milímetros, tá? O tamanho dele. Dividido. Ali a gente tem uma barra de alumínio. O G, aqui não é E, né, gente? Vocês têm que me ajudar aí. Eu tô dormindo hoje ainda.
G, né? Que é quanto? 27 vezes 10 a nona, vezes a área. 1,02 vezes 10 a menos 3. Tá? Mais, é tudo positivo, né? Agora o pedaço CD, o pedaço BC, desculpa. 2.400 vezes 0,375 dividido agora pelo G do latão. O G do latão, opa, G do latão, isso. 39 vezes 10 a nona, a área BC, vezes 2,83 vezes 10 a menos 3. O último pedacinho tem o tamanho de 250, né? Então vai ficar como? Mais 2.400 vezes 0,25 dividido por 39 vezes 10 a nona vezes a área CD 1,57 vezes 10 a menos 3. Quanto deu o ângulo de torção, pessoal? Eu sei que ele vai ser positivo, né? Qual que é o ângulo de torção? Pera aí, pessoal, pera aí. Pera aí. Não, tá certo, né? Esse daqui, 1, quanto vai dar essa continha aqui, gente? Pessoal, tem uma coisa errada. O que que tá errado aí, gente? O que que tá errado aí, pessoal? Pessoal, vamos lá. O que que tem errado aí? Não precisa nem fazer essa conta. O que que tá errado aí? Não consigo encontrar, professor. Erro. Pessoal, quando eu falei para vocês que eu tava dormindo mesmo. A equação não é essa, né? T vezes L dividido por G vezes J, gente. Não é isso? De onde que eu tirei a área? Hein, gente? Me ajuda aí. De onde que eu tirei a área? Então vamos refazer. Pode me xingar. Porque vocês estão, poxa vida, já tinha feito os cálculos todos. Desculpa, gente. Vamos lá. Nós vamos melhorar isso aqui. Pera aí. Então agora vocês vão me ajudando. Então quer dizer que vocês também não estão sabendo nada, né? Vamos lá. Qual que é a equação, pessoal? Qual que é a equação para a gente determinar os J's? JAB, JBC e JCD. Qual que é a equação? Vamos lá, me ajuda aí. Qual que é o momento polar de inércia para uma seção circular, gente? É π c a quarta sobre 2? Isso. É a quarta sobre 2. Né? Então, vamos lá. Então, já pode ir fazendo aí, por favor. JAB, JBC e JCD. De onde que eu tirei a área? Explica isso, pessoal. Então, as equações vão ficar assim. Ó. Π
sobre 2C a quarta, π sobre 2C a quarta, π, C externa a quarta, C interna a quarta, sobre 2. Quanto que deu isso aqui, pessoal? JAB. Ó, vocês vão conferir nem comigo. O meu deu 1,649 vezes 10 a menos 7. Alguém encontrou isso? Sim. O segundo deu 1,272 vezes 10 a menos 6. Também. E o terceiro, deu isso? Deu igual. Beleza. E o terceiro deu 1,02 vezes 10 a menos 6. O meu deu isso também. Beleza. Então tá. Então aqui é só multiplicar por 1,649 vezes 10 a menos 7. O segundo, 1,272 vezes 10 a menos 6. E o terceiro, 1,02 vezes 10 a menos 6. Quanto vai dar isso aqui, gente? Só para nortear vocês, mais zero, eu encontrei isso, né? 0,105 rad, ângulo de distorção igual a mais 6,02 graus. Vê se vai dar igual, pessoal. Não tem a mesma coisa, Rodrigo. Mesma coisa? Sim. Então, ótimo. Pessoal, até aqui, dúvida, né? Vamos relembrar, né, que a equação é torção vezes comprimento da barra, do trecho da barra, vezes módulo de rigidez, sobre, né, módulo de rigidez, vezes momento polar de inércia. Eu peço desculpa para vocês que eu confundi aqui no começo, coloquei área, não sei por que, mas coloquei, tá? Beleza? Dúvida? Agora eu pergunto para vocês, pessoal, qual que é a tensão máxima? Qual que é a tensão máxima nessa barra? O que a gente tem que fazer para descobrir a tensão máxima? Qual que é a tensão de cisalhamento máxima nessa barra, pessoal? A gente consegue, assim, de cara, a gente consegue falar qual que é? Ou pelo menos aonde que acontece? Sim ou não? Não, né? Então é o seguinte, pessoal. Como a gente tem, olha, variação da seção transversal e tem variação de cargas também, eu não consigo falar para vocês em qual trecho vai acontecer a maior tensão. O que eu preciso fazer? Preciso determinar a tensão em cada trecho. Então vamos lá, ó. Tensão no trecho AB é igual, ó. Qual que é o torque no trecho AB? 800. Qual que é o C do trecho AB? Ó, 36, né, dividido por 2, 18. Dividido pelo momento polar de inércia do trecho AB, que é 1,649 vezes 10 a menos 7. Quanto dá isso, pessoal?
Meu deu 87,3 megapascal. 87,3, mais alguém? Também. E BC, mesma coisa, ó. Tensão BC é igual ao torque em BC, o Rho, né? Desculpa, o C de BC e o momento polar de inércia de BC. Quanto que deu? 56,6 megapascal. 56,6 megapascal. E a tensão de selamento CD é igual a 2.400 V 0,03, porém o J é diferente. Quanto que é o J, gente? 1,02 vezes 10 a menos 6. Rodrigo, CD o raio é o mesmo? Não seria 0,01? Por que 0,01? É o maior menos o menor? Não, aqui é o C, né? Ó. É o seguinte, a gente tem isso aqui e tem isso aqui, né? Quer dizer que aqui é onde a gente tem material e aqui no meio é vazado, certo? Aqui nós temos tensão zero e aqui a gente tem tensão máxima, tá? O que que acontece? O nosso gráfico fica alguma coisa assim, ó. Opa, fica alguma coisa assim, ó. É como se ele começasse aqui, ó, 0, 0, 0. Quando ele chega aqui, ele faz isso aqui, ó. Aqui nós vamos ter, qual que é o valor que vocês encontraram aí, gente? Para tensão CD. Qual o valor? Esse aqui é menos 6 também. 70,6 megapascal. 70,6 megapascal. Então, é o seguinte, ó. 70,6. É porque aqui a gente tem 70,6, né? Para esse caso, para o trecho CD, tá? E aqui, faz aí, pessoal, 70,6 com 0,2 aqui. Fazendo favor. 2.400 vezes 0,02 dividido por 1,02 vezes 10 menos 6. 47,1. 47,1. E daqui até aqui é zero. Tá? Nesses outros casos aqui, como a gente tem eixo maciço, ó, aqui e aqui, como que fica? Começando aqui, ó. Começando aqui, nós temos o seguinte, ó, zero, aí ele vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, até chegar aqui. Ele tem isso. O mesmo acontece aqui, ó, zero, e aí ele vai subindo, até chegar aqui. Tá? Aqui, nesse caso, ele tem uma tensão de 56,6 e aqui ele tem uma de 87,3. Qual que é a tensão máxima, gente? Ó, tensão AB, então, nesse caso, é a tensão máxima, porque ele tem o maior valor, ele assume o maior valor de tensão nessa barra inteira. Entendido, gente? Pessoal, entendido? Entendido. Beleza. Então tá bom. Agora, esse exercício aqui já é da parte de transformação de tensão. Esse exercício é um exercício que a gente não tem resolução dele, tá? É o único exercício de todos que a gente não tem resolução. E aí a gente vai resolver aqui agora juntos, tá bom? O exercício fala assim, ó. O tubo da perfuratriz, esse tubo cinza aqui, ele tem diâmetro externo de 75 milímetros. Diâmetro externo de 75 milímetros. Ótimo. Fala que a espessura da parede é de 6 milímetros e ele pesa 0,8 quilonewtons por metro. Quer dizer o quê, gente? Quer dizer que isso aqui é uma seção transversal, ele tem uma seção transversal vazada, né? Seção transversal vazada, por quê? Porque ele tem 75 milímetros de diâmetro
75 milímetros de diâmetro e 6 milímetros de espessura de parede. E ainda ele fala o seguinte, que ele pesa, ó, o peso dele é 0,8 quilonewtons por metro. Então, quer dizer que a cada metro dele aqui, olha, ele tem 12 metros, né? Mas a gente quer saber aqui na seção a cada metro aqui ele tem 0,8 quilonewtons. Aí, gente, se for submetido a um torque, que está aqui, ó, um torque positivo, dedão no sentido do eixo, saindo do eixo, o giro acontece assim, então ele é positivo. E também submetido à carga axial, né? Essa carga 75 kN. Ele pergunta o seguinte: determine pelo círculo de Mohr as tensões principais, a tensão dos elementos máximos, o círculo de Mohr completo. Só que aí eu falo para vocês e pergunto, né? Na verdade, a gente tem o sistema, a gente tem as tensões, tá? A gente tem aquele quadradinho, o plano de tensões para essa situação? Não. Para isso, eu trouxe todas as possibilidades do que pode acontecer, pessoal. Ó, eu pergunto para vocês: tem torção aqui? Tem torção. Tá falando que tem um torque, ó. Aqui, ó, tem um torque. O torque tá ali, a gente já viu que ele é positivo. Alguém tem dúvida que esse torque é positivo, pessoal? Não. E ele fala que tem uma carga axial. Olha, carga axial gera para a gente o quê? Uma tensão normal. A carga axial, né? Carga axial gera uma tensão normal. Então, nós vamos utilizar também a tensão normal. E não tem flexão. Não tem flexão porque não tem nenhuma carga empurrando ele nesse sentido aqui, assim, né? Ou aqui, não tem. Então, ele não tem flexão, tá? A única coisa que ele vai ter é tensão normal e tensão cisalhante ocasionada por torção. Então, isso aqui não tem, ó. Tá? Então, beleza, pessoal. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer: determinar o J, momento polar de inércia, e a área dessa seção transversal. Quero que vocês me ajudem, pessoal. Como vai ficar, ó? A gente vai ter aqui, ó, C externo é quanto? 75 dividido por 2, não é isso, gente? Quanto que dá 75 dividido por 2? 37,5? Isso, 37,5. 37,5 milímetros. E qual que é o C interno? Ou seja, daqui até aqui, quanto que ele vale? Não seria 75 menos 12, né? Que é 6 de cá e 6 de cá, dividido por 2. Quanto dá isso? 75 menos 12? Dá 31,5 o valor. 31,5, isso mesmo. O J, então, é igual a π sobre 2, que multiplica 0,0375 a quarta menos 0,0315 a quarta. Quanto dá o J, gente? Eu encontrei 1,56 vezes 10 a menos 6. Não sei se é 1,56 vezes 10 a menos 6 metros a quarta. Mais alguém? Eu também encontrei isso. Beleza. E a área, gente? A área é π. Opa, não é a quarta não, tá? Π C externo ao quadrado menos C interno ao quadrado. Quanto que dá? 1,3 vezes 10 a menos 3. 1,3 vezes 10 a menos 3 metros quadrados. Ok.
Show de bola, agora vai ficar fácil. Ó. A gente viu que essa tensão aqui, pessoal, vai ser positiva, não é isso? Dedão saindo da seção, giro no sentido, né, nesse mesmo sentido, tá? E aqui, pessoal, a tensão normal, ela é positiva ou negativa? Eu não escutei a pergunta, professor, de uma picada. Ó, a gente tem uma tensão normal causada por esses 7,5 kN mais, né, mais o peso da barra. Essa tensão normal, ela vai ser positiva ou vai ser negativa? Vai ser negativa porque é compressão? E isso, negativo, porque é compressão, né? E a gente quer saber essas tensões nessa seção AA aqui, olha, tá vendo, ó? Seus respectivos planos em um ponto sobre a superfície na seção A. Aqui, a seção A aqui, ó. Eu quero saber que nesse ponto aqui, tá? Então, vamos lá, agora ficou tranquilo, pessoal, ó. Seguinte, vamos lá. Tensão cisalhante é igual ao torque que está sendo aplicado. Qual que é o torque que está sendo aplicado aqui, pessoal? Ó, 1,2 kN vezes metro. Então, é 1.200 newtons vezes metro, vezes... Qual que é o C? Né? O C externo, a maior distância que a gente tem. Seria 75 dividido por 2, 0,0375. Dividido pelo momento polar de inércia. 1,56 vezes 10 a menos 6. Então, aqui a gente tem a tensão cisalhante, que é mais, a gente viu que é mais, quanto que dá? R$ 28,85 megapascal. 28. Ah, vou colocar 28,9, tá? Para facilitar as nossas contas daqui a pouco. E a tensão normal. Ah, outra pergunta. Se eu tenho o eixo Y aqui e o eixo X aqui, todo mundo entende que essa tensão aqui vai ser em Y? Sim, gente? Aqui, ó. Ela está em cima do eixo Y. Então, é igual. A carga normal. A carga normal nada mais é do que 7.500, que é a carga que está sendo aplicada aqui, mais o peso. O peso, né, mais o peso, que é 0,8, deixa eu ver, 0,8 kilonewtons? 0,8 kilonewtons por metro. Então, já vamos colocar isso aqui em newtons, né? Então, na verdade, é o quê? 800 kilonewtons por metro. São quantos metros até a seção A? Não são 6 metros? Olha? Vezes 6. Dividido pela área. 1,3 vezes 10 a menos 3. Tensão em Y é igual a... Lembrando que é compressão, né? Então, menos. Eu encontrei 9,5 megapascal. Mais alguém? Eu também achei isso. Ótimo. Então, pessoal, agora a gente pode deixar isso aqui tudo para trás, porque o que ele está pedindo? Ele quer saber o círculo de Mohr na seção AA, aqui, ó, na seção A, certo? Só que o que eu preciso né, para resolver o círculo de Mohr são as informações de tensão. Então, eu sei que na seção A, que é aquela lá, nós temos isso aqui. Ó, nós temos um tal XY positivo, um tal XY positivo de 28,9 MPa e um sigma Y negativo de 9,5 MPa. Aí a gente sabe que o tal XY igual a 28,9
E o sigma y igual a menos 9,5 MPa. Ótimo. Agora a gente consegue fazer o círculo de Moore. A primeira coisa que a gente precisa, pessoal, é determinar o centro do círculo. Olha, o centro do círculo é dado por sigma x mais sigma y dividido por 2, que é a tensão média, né? Então, ó, tensão média, tá? É igual a 0 menos 9, 0 menos 9,5 dividido por 2. Tensão média é quanto que dá isso aqui, gente? 4,75? Isso, menos 4,75. Vou colocar 4,8, tá? Só para arredondar mesmo. Menos, beleza. Quer dizer o quê? Que o ponto C, ele está em menos 4,8, tá? Para x e 0 para y. O ponto A é dado pelo ponto sigma x e tal xy. O ponto A, então, é 0 para o eixo x e 28,9. Beleza. Show de bola. Tá aí. O nosso início, pessoal, tá aí. Ó. Então, para isso, o que eu vou fazer? Agora eu vou desenhar aqui. Ó, o eixo x, né? Que é o eixo das tensões normais, megapascal. E vou colocar aqui, pessoal, o meu ponto C. Ó, meu ponto C está aqui. Ponto C, que é menos 4,8 e 0. E vou colocar também, o que eu vou fazer? Eu vou colocar também o ponto A. O ponto A é 0 e 28,9. Se ele é 0, ó, 0 e 28,9, eu vou dar um espaçozinho aqui, vou colocar ele aqui, ó. Ponto A é 0 e 28,9. Professor, por que você colocou ele para baixo? Ó, eu coloquei ele para baixo porque a gente já sabe que a tensão cisalhante ela é positiva, né? Ela é o eixo Y e ela é positiva para baixo, tá? Se isso aqui acontece, pessoal, a gente já consegue, olha, determinar o raio, né? O raio desse círculo. E aí, gente, ó, deixa eu ver se eu consigo fazer um círculo aqui. Muito ruim. Ah, mais ou menos. Aí. Aí a gente já consegue fazer um círculo, tá? Não ficou dos melhores, mas vocês me perdoem. Pera aí. Vou tentar dar uma melhorada aqui, gente. Não sei se eu vou melhorar ou se eu vou atrapalhar, mas vamos lá. Sei lá. Agora vai ficar assim. Então é o seguinte, pessoal. Como que eu faço para determinar o raio? Como que eu faço para determinar esse raio aqui, ó? Eu sei que daqui até aqui eu tenho 4,8 e daqui até aqui eu tenho 20, ó. Daqui até aqui. Esse pedacinho, né? Esse triângulo que foi formado. Opa! Se eu conseguir inverter. Não. Pera aí, a gente vai conseguir. Ah! Ele tá virando. Mas tudo bem. Era só para mostrar para vocês o seguinte, gente. Tá, ele não vai fazer do jeito que eu quero. Tudo bem. Pessoal, ó, para determinar isso aqui é um triângulo retângulo, a gente tem, ó, um cateto de 4,8, outro cateto de 28,9. Então, ó, raio ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a raiz de
4,8 ao quadrado mais 28,9 ao quadrado. Quanto dá o raio, gente? Quanto deu esse valor aí? 29,3 eu encontrei. 29,3 MPa. Ótimo. Então, aqui, isso aqui tem 29,3. Beleza. Agora, a gente já consegue determinar o ponto, ó, o ponto B e o ponto D, né? O ponto B, né, que seria a tensão 1, é igual a tensão média. Quanto que é a tensão média? Menos 4,8 mais 29,3. Gente, é simples, ó. Se daqui até aqui eu tenho o raio, eu só preciso descontar esse pedacinho para saber que daqui até aqui eu vou ter o valor aqui em B. E a tensão, então aqui a gente vai encontrar a tensão 1, quanto que deu? E a tensão 2 é igual a menos 4,8 menos 29,3. E nós vamos encontrar o valor de sigma 2, que vai estar lá no ponto D. Quanto, pessoal? Sigma 1 e sigma 2? Aqui é 24,5. Isso. E aqui, menos Menos 34,1. 34,1 MPa. Sabendo que o ponto D significa tensão máxima, né, positiva, então a gente vai ter 24,5 e 0. E o ponto D, menos 34,1 e 0. Ótimo. O ponto E e o ponto, né, o ponto E e o ponto F, que estão aqui, ponto F é o máximo aqui da tensão, tá, gente? O círculo às vezes não ajuda muito, mas ok? Nós vamos ter, ó, menos 4,8 e o raio, qual que é o valor do raio? Positivo 29,3 e o F, menos 4,8 e agora aqui como está na parte de cima, menos 29,3. Beleza. Agora a gente só precisa, olha, determinar uma coisa. Ó, o 2 θp gira no sentido anti-horário, então ele é positivo. E o 2 θc gira no sentido horário, então ele é negativo. Então, como vai ficar o 2? Qual que é o valor de 2 θp e o valor de 2 θc? Ó, tangente de 2 θp é igual. Ó, tangente de 2 θp é igual cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto, 28,9 sobre 4,8. Quanto dá isso, gente? O 2 θp. O θc é a mesma coisa. Só que vai inverter aqui. Vai ficar 4,8 sobre 28,9. 2 θc igual a... Meu 2 θp deu 80,57. Beleza. Vamos lá, 80,6 graus. E o θc? É só fazer 90 menos isso, né? Mas para conferir, quanto que deu? 9,4. 9,4. Por quê? Porque aqui a gente tem um ângulo de 90, né? Um é complemento do outro. E aí, pessoal? Círculo de Mohr feito. Dúvida? Vocês têm que fazer assim, do jeito que eu fiz, gente. Passo a passo, tá? Passo a passo mesmo. Chegou nesse ponto aqui, eu tenho sigma x, sigma y, tal xy. Determina o centro, marca. Determina o ponto A, marca, tá? Encontra o raio
traça ao círculo, ponto B, ponto D, ponto E, ponto F, 2θP, 2θC. Alguém tem alguma dúvida, gente, em relação ao círculo de Mohr? Rodrigo, a minha dúvida não é quanto o ciclo de Mohr, é em relação à prova. A prova, se para cada questão você dá as fórmulas que vão ser utilizadas, né? Não, é por conta de vocês. Aí vocês Entendi. vão ter consulta aí, né? Vocês foram em partes, tá, gente? Em partes privilegiados, né? Porque isso não acontece. Mas aí eu dou quando em situação normal, né? Da forma presencial, eu forneço as equações. E aí vocês não têm consulta a nada. Dessa vez vocês têm consulta a tudo. Então eu não vou fornecer equação nenhuma. Aí fica por conta de vocês. Tá? Show de bola? Vamos fazer esse aqui, gente? Já que vocês não têm nenhuma dúvida em flambagem e cisalhamento transversal, vamos fazer esse aqui, porque nesse caso aqui a gente trabalha com cisalhamento transversal, né? Aqui a gente tem um cisalhamento transversal. Pessoal, é o seguinte, olha, a viga de abas largas, tá vendo as abas aqui, ó? Tá aqui, está sujeita à força de 50 kN. Determine as tensões principais na viga, no ponto A, localizado na alma, na parte inferior da aba, utilizando o círculo de Mohr. É na parte inferior da aba superior. Então, a aba superior está aqui, gente, ó. O A está na parte inferior da aba superior. Então, pede para desenhar o círculo de Mohr, tá? Seguinte, pessoal, olha que bacana. Aqui a gente tem uma seção transversal. Aqui a gente tem, na verdade, uma viga em balanço e a seção transversal dessa viga. Essa viga está sendo solicitada a 50 kN. 50 kN, tá bom? Na extremidade. E ele quer saber no ponto A quais. Primeiro, a pergunta é dividida, na verdade, em duas, né? Quais as tensões atuam no ponto A? E segundo, determinar o círculo de Mohr para essas tensões, onde a gente vai determinar tensões máximas, normais, tensões de cisalhamento máxima, os ângulos, né, os planos em que isso acontece pelo círculo de Mohr, tá? Alguém tem alguma ideia de como a gente vai fazer isso, pessoal? De como nós vamos resolver isso? Alguém que está aí online, que está aí na aula, resolveu essa questão? Essa questão é de algum grupo de quem está aí? O meu era do ponto B. Do ponto B, essa né? foi do meu grupo, essa do ponto A. Do ponto A, beleza. Então é bom que você vai poder ajudar, né? Quem que falou aí? É, Gabriele. Ô, Gabriele, o que vocês fizeram para determinar? Aí a primeira pergunta, né, Gabriele? Já explicando. A gente entende que como essa carga de 50, ela gera momento e cisalhamento, olha, M e V, tá? Nós vamos ter tensões causadas por momento, flexão, e tensões causadas por cisalhamento transversal, que é o cisalhamento que acontece na flexão, não é isso? Vocês podem ver que a gente não tem nenhuma carga axial aqui, ó. Não tem nenhuma carga axial, por exemplo, aqui, né? Isso aqui geraria para a gente uma tensão normal, N sobre A, tá? Mas a gente não tem isso. Quer dizer que nós vamos ter somente tensão normal causada por momento e tensão de cisalhamento transversal, tá? Ou cisalhamento na flexão. Primeira coisa, Gabriel, como que vocês encontraram o momento dessa viga, né? Nessa seção aqui no ponto A, como que vocês encontraram o momento? A gente desenhou a viga do ponto A para frente, né, de 3 metros, e desenhou o momento e o V. E depois fez somatório de forças em Y, somatório de momentos igual a zero. E aí conseguiu achar o V e o momento. Beleza, é bem isso, gente, é bem simples. Olha, se a gente pegar uma força e vezes... aqui a gente nem precisa de muita coisa, né? Olha, força vezes uma distância, a gente vai encontrar o momento, né? Ó, momento no ponto A é igual a força, que é isso que a Gabriela falou. Força vezes a distância, vezes 3. Então, o momento no ponto A é igual a 150 kilonewtons vezes metro.
E o V no ponto A, pessoal, se eu tenho, olha aqui, ó, se eu tenho uma força para baixo aqui, no ponto A nós vamos ter a mesma força, só que para cima. Vocês concordam, gente? Então nós vamos ter 50 kilonewtons de momento. É simples, pessoal, é só a gente pensar o seguinte, ó, nesse ponto aqui, ó, né, vamos fazer só um pedacinho da viga. Nesse ponto aqui, nós temos um momento assim, e um V aqui, ó, M e V. Pessoal, pensa comigo, ó, isso aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção, vou até fazer um desenho maior aqui, ó. Olha, gente, se eu tenho uma força de 50 aqui, vocês concordam comigo que neste ponto aqui, ó, se aqui tá a linha neutra, né, ó, acima da linha neutra a gente tem tração e abaixo da linha neutra a gente tem compressão. Vocês entendem que os pontos aqui em cima eles tendem a se distanciar e aqui os pontos tendem a se aproximar? As fibras elas tendem a se distanciar em cima e se aproximar embaixo? Pessoal? Sim. Né? E como eu tenho uma força para baixo aqui, eu tenho como se fosse uma reação, né? Não deixando acontecer uma deformação, né? Não deixando acontecer ruptura aqui para cima. Vocês lembram que quando a gente tinha, por exemplo, força de reação, né? Se eu tivesse quando a gente tinha uma viga assim, ó, e eu tinha uma força reativa aqui, o gráfico, né? Essa força que entrava na conta como positiva, mais reação em ar, não era isso, gente? Quando a gente analisava as reações assim? Sim ou não? Sim. Sim. Beleza. Aí eu pergunto para vocês, o ponto A, ele está acima ou abaixo da linha neutra? Acima. Se ele está acima, ele está sofrendo o quê? Tração em relação ao momento. E, nesse caso, o V aqui, ele é o quê? Positivo também, né? Se fosse no ponto B, quem que é do grupo B? O que mudaria nessa distribuição aí? Quem falou que é do grupo B? Ele ia sofrer compressão ao invés de tração, porque ele ia estar abaixo da linha neutra. Exatamente. E a tensão de cisalhamento continuaria a mesma coisa, não é isso? Sim. Beleza. Então, show de bola, pessoal. Ótimo. Primeira coisa que a gente tem que fazer, ó. A gente já tem M, já tem V, tá? A gente vai precisar descobrir, primeiro, o momento de inércia e depois o Q. Tá? Vamos para o momento de inércia. Momento de inércia é igual. Vamos fazer, ó. 1 e a parte do meio aqui é 2, tá? Ó, 2 vezes, eu dividi as figuras aqui, tá, pessoal? Vou fazer as abas primeiro. 2 vezes a base 0,2 vezes a altura de cada um. Deixa eu melhorar isso aqui, peraí. Ó, vai ser assim, ó. 2 vezes o momento de inércia das abas, né, que é o quê? 0,2 vezes a altura. 0,012 ao cubo dividido por 2, mais a parcela AD quadrado. Por quê? Porque o centro de gravidade não coincide com o centro de gravidade da figura. A área, 0,2 vezes 0,012. E qual que é a distância? A pergunta é assim, ó. Qual que é a distância que as abas, né, essas figuras aqui na horizontal, elas, o centro de gravidade delas estão do centro de gravidade da figura toda. O centro de gravidade da figura passa em 12, ó, 12, passa aqui, gente, ó. Seria o quê? 12 mais metade de 250. Então, seria daqui até aqui. Seria quanto, gente? 137. 137. 137 é a distância da linha neutra. E a linha neutra da abinha aqui embaixo, ele passa em 6, metade de 12. Então, seria o quê? 0,137 menos 0,006 ao quadrado. Alguém tem dúvida nisso? Não. Alguém tem dúvida nisso? Não?
E a parte aqui central, né, que a gente chama de alma, o centro de gravidade dela coincide com o centro de gravidade da figura. Então, a gente não precisa trabalhar com essa parcela AD quadrado. Vai ficar como? Mais... Qual que é a base? Ó, a base é 10, 0,01 vezes 0... Opa! A altura é 250, né? 0... Opa! Que loucura que é essa? Zero vírgula 250 ao cubo dividido por 12. Quanto dá isso aqui, gente? Quanto dá um momento de inércia? 9,545 vezes 10 a menos 5. 545 vezes 10 a menos 5 metros a quarta. Deixa eu ver se vai bater com o meu aqui. Tem que bater, né? Senão, como que faz? Cadê? Tá aqui, ó. 9, isso, beleza. Show de bola. Agora, pessoal, agora é o seguinte. Vamos lá, vamos fazer a tensão por flexão. Ó, a tensão causada por momento, tá? Por flexão, é igual ao momento, 150 vezes 10 ao cubo, vezes a maior distância. A maior distância, pessoal, é 125 mais 12, né? Que é a metade de cima ou a metade de baixo, tanto faz. Então, vezes 0,137 dividido pelo momento de inércia que a gente acabou de encontrar. 9,545 vezes 10 a menos 5. Quanto vai dar isso aqui, gente? Olha, eu encontrei 196,5 MPa. Mais alguém? Pessoal? Mais alguém? Eu tive que refazer a conta porque eu coloquei o número errado embaixo. Peraí. Professor, esse valor, ele não é a tensão máxima, é porque o ponto A, ele tá embaixo. Então, você não tem que somar com 12, é só 125. Verdade. Claro, a gente está analisando o ponto A, né? Isso. Então, aqui é 125. Desculpa, gente. Mas acho que a resposta vai dar a mesma, né? Deixa eu Isso, a resposta dá isso. Aí, se Isso. fosse na parte de cima, ia dar 215,3. Ótimo, a gente quer saber no ponto A, né? Claro, 125. Tá. Gente, agora eu tenho uma pergunta para vocês. Ó, a pergunta é a seguinte. Essa tensão causada por momento aqui no ponto A, ela acontece em X ou em Y? Quando a gente for fazer o quadradinho, essa tensão vai estar em X ou em Y? Em X. Por quê? Porque tá na horizontal. Isso, basicamente isso. Porque se eu tenho isso aqui, pessoal, ó. Se eu tenho eu tenho uma barra, eu tenho uma força aqui, vocês concordam comigo que ele vai, né, fletir em relação ao eixo X, gente? O eixo X não é esse aqui? Ele não vai sair, não é do eixo X, olha. O I que a gente encontrou não é o IX. Então, nós vamos ter que representar isso, tá? Essa tensão, ela acontece no eixo X, né? Quando a gente faz lá a flexão composta, igual acontece aqui, flexão composta, a somatória não é assim, olha,
Sigma X é igual tensão normal mais tensão por momento. É o X, olha, porque a flexão acontece em relação ao eixo X. Tá? Então, a gente já sabe. Beleza. Agora, vamos lá. Ó, nós temos isso aqui, ó. A gente tem isso aqui, não é, pessoal? O ponto A está aqui. O ponto A está aqui. Né? Eu quero saber qual que é o Q relacionado a esse A. Então, beleza. Olha, a gente sabe o seguinte, pessoal. Que tudo que está acima aqui vai ser a minha área. Né? E nós temos uma linha neutra passando aqui, ó. Eu quero descobrir isso, eu vou usar essa equação aqui, ó. Tensão é igual a Q vezes V dividido por I vezes T. O T é esse pedacinho aqui, ó, que vale 10, né? Esse pedacinho aqui vale 10 milímetros e falta descobrir o Q. Q é igual a Y barra vezes a área. O que é esse Y barra? É o Y do centro de gravidade da figura que a gente está analisando até o centro de gravidade da figura total. Ó, aqui está a linha neutra e aqui está o centro de gravidade da figura. Então, vai ficar como, gente? Olha, vai ficar o seguinte, olha. Q é igual a... Daqui até aqui a gente tem 125, mais 6 vai ficar quanto, gente? 0,131, 131, né? Ó. Daqui até aqui a gente tem 125. Daqui até aqui. E daqui até aqui a gente tem 6. Então, aqui a gente tem 131. Vezes a área. A área é quanto, pessoal? Alguém me ajuda aí? É 0,2 vezes 12, né? Qual que é o valor do Q que nós vamos encontrar aqui? (3,14 vezes 10 a menos 4). 3,14 vezes 10 a menos 4 metros a terceira. Metros ao cubo. Aí nós vamos ter o seguinte, ó. 3,14 vezes 10 a menos 4 vezes 50.000, que é o V, dividido pelo I, 9,545 vezes 10 a menos 5, e o T, que é 10, ó, 10 milímetros, que é a espessura, vezes 0,01. Qual que é a tensão de desalhamento, pessoal? (16,47 megapascal). 16, vamos colocar 16,5, né? 16,5 megapascal. Tá aí. Agora, gente, nós vamos resolver isso aqui, mas nós vamos resolver pela forma analítica. Só para diferenciar um pouquinho. E aí eu vou pedir que vocês me ajudem com as equações, tá? Nós temos isso aqui agora, pessoal. Ó, nós temos essa distribuição aqui. Ó, tal XY positivo de 16,5 MPa e temos um sigma X positivo de 196,5 MPa. O grupo que pegou o ponto B, a única diferença foi o quê? Esse 196 estaria entrando, seria negativo, né? Ótimo. Então, vamos lá, pessoal. Vamos lá, vamos tirar aqui, ó. Sigma X igual a 0, tal XY igual a 16, desculpa, sigma X igual a 196,5 MPa
e o tal XY 16,5 MPa. E o sigma Y igual a zero. Beleza. Me ajudem aí, gente. Primeira coisa, planos principais. Planos principais. Qual que é a equação do 2θp? Tangente de 2θp igual a... Pessoal, 2 vezes tal xy sobre 2 sigma x, ao xy sobre... sigma x menos sigma y. Ótimo. Tangente de 2θp igual a 2 vezes 16,5 dividido por 196,5 menos zero. Quanto dá o 2θp, θp e o θp'? Isso. Quanto dá? Dois θp dá 9,53. 9,53 graus. θp. Divididos por 2. 4,26, 5, 27. 7,65. 7,65. Vamos colocar 4,8 para a gente não, né, facilitar as nossas contas. E isso mais 90. 94,8 graus. Ok? É isso? Isso. Tá, então a gente já tem essa divisão aqui. Agora vamos encontrar as tensões principais. Sigma 2 é igual a sigma x mais sigma y dividido por 2, mais ou menos sigma x menos sigma y dividido por 2 ao quadrado, mais tal xy ao quadrado, raiz disso. Sigma 2 é igual a 196,5 dividido por 2, mais ou menos raiz de 196,5 dividido por 2 ao quadrado, mais 16,5 ao quadrado. Sigma 2 é igual. Quanto que dá, gente? O primeiro aqui e o segundo termo. 98,25. 98, vou colocar 3, tá? Mais ou menos. R$ 99,64. 99,6. Quanto que é o sigma 1? Quanto deu o sigma 2, gente? Cento e 198 megapascal. O sigma 1. 198. E menos 1,37 megapascal o sigma 2. Menos 1,37? Isso. Mas você não usou esses valores aqui não, né? Ah, não, pera. Eu usei sem arredondar. Dá 1,3. 198 e 1,3, tá?
MPA, PA, beleza. Então, nós vamos ter isso aqui. Show. Agora, a gente não sabe se o sigma 1 passa em θp ou se passa em θp'. O que a gente faz? Utiliza a equação de teste. Alguém me ajuda com a equação de teste aí? Equação teste. Sigma x' é igual a sigma x mais sigma y. sigma x sobre mais 2. sigma y sobre 2. Mais sigma x menos sigma y sobre 2. Que multiplica cosseno de 2θp. Mais tal xy seno de 2θp. Isso. Então, sigma x' é igual a 196,5 dividido por 2, mais 196,5 dividido por 2, cosseno de quanto? 9,53, né? Isso. 9,53 mais 16,5 seno de 9,53. Quanto deu sigma x'? Bom, ao meu ver, ele vai dar 198, porque está tudo positivo, né? Tem que dar 198, vocês conferem aí, porque se não der, a gente fez alguma coisa errada. Deu próximo por causa dos arredondamentos. Não, imaginei mesmo. Tá, então 198, né? A gente sabe, então, que sigma 1 passa em θp e o sigma 2 vai passar em θp'. Aí a gente vai fazer a representação aqui agora, né? Ó. Representação das tensões principais. Então, vamos lá. Ó, primeira coisa, a gente tem um quadradinho inicial assim. Nesse quadradinho, nós temos o seguinte. Nós temos o sigma 1 aqui. Sigma 1 com ângulo θp, que é bem menor que isso, mas eu estou exagerando. E aqui a gente tem um sigma 2 com ângulo θp'. Aqui nós vamos precisar fazer um giro no sentido anti-horário, né? O ângulo é positivo, nós vamos ter isso aqui, pessoal, ó. Nós vamos ter isso aqui. Ó. Esse quadradinho tinha que girar, né? Ah, ele gira, ó. Beleza. Show de bola. Então, a gente vai ter um ângulo assim, com sigma 1 saindo aqui, tá? Perpendicular à superfície. O sigma 2 entrando. E aqui nós vamos ter o θp. Né? Dúvida nisso, pessoal? Dúvida nessa representação? Não, tranquilo. Agora a gente vai passar para... Volta aqui. Vamos lá. Planos da tensão de zeramento máximo. Tangente de 2θc é igual a...
Como que ficou aí, gente? Como que é? Qual que é a equação? Menos sigma x, é isso? Menos sigma y, Isso. né? É menos Menos. sigma x menos sigma y sobre 2 tal xy. Por que que aqui tem esse menos, gente? É porque se a gente encontrou um valor positivo lá, nós vamos encontrar um valor negativo aqui, né? Tangente, vocês podem ver isso no círculo de Mohr. Sempre um está indo para um lado e o outro está indo para o outro. É igual a menos 196,5 dividido por 2 vezes 16,5. 2 θc igual, θc igual e θc' igual. Quanto que vocês encontraram aí? O 2θc é menos 80,5. Menos 80,5 menos, vamos colocar 40, né? Vai dar 40,25, né? 40,3 arredondando. E quanto vai dar isso aqui? Mais 90, gente. 49,7? Isso. Beleza. Tranquilo. A gente já sabe que a tensão máxima, a gente já sabe que a tensão máxima, né, ela já foi encontrada, que a tensão máxima é igual a cento e quanto, gente? Quanto que a gente encontrou? Cadê? Aqui, ó. 99,6, não é isso? Isso. A tensão máxima é igual a mais ou menos tensão máxima mais ou menos 99,6 megapascal. Tá? Eu só não sei aonde que passa qual, se é o positivo que passa em θc ou se é o negativo. A gente faz o quê? Equação de teste. Então, vamos lá, equação de teste. Equação teste tal x' y'. Tal x' y' é igual a sigma x mais sigma y dividido por 2. É menos, professor. Menos aqui? É menos, abre parênteses, sigma x menos sigma y sobre 2, fecha parêntese. É sigma x menos sigma y também. Sigma x menos Sigma y, seno de 2 θc, né? Isso, mais tal xy, cosseno de 2θc. Beleza, obrigado. Tal x' y' é igual a menos 196,5 dividido por 2, seno de menos 80,5 mais 90, não, quanto que é, gente? 16,5, né? É isso mesmo, 16,5. 16,5 cosseno de menos 80,5. Quanto vai dar o tal x' y'? Mais ou menos 99,6. Isso. Qual? Então, mas tem mais ou menos? Mais. Mais? Mais 99,6 MPa. Beleza. Agora a gente finaliza fazendo a representação, né? Representação da tensão de selamento máximo. A gente inicialmente vai ter um quadradinho assim, né? A gente viu que a tensão de isolamento máximo ela é positiva,
99,6. Só que ela acontece aonde? Ela acontece no plano menos 40, alguma coisa, né? Que é o 2 θc, né? Ó. 2 θc, então menos 40,3. E junto aqui na representação a gente tem a tensão média. Quanto deu a tensão média mesmo, gente? A tensão média deu 98,3. Beleza, então ó, vou ter que dar um giro aqui no sentido horário. Ângulo negativo, que é esse ângulo aqui, né? θc. Como vai ficar? Assim, ó. Beleza. Aqui a gente vai ter θc. Aqui nós vamos ter sigma máximo, né? Ó, ele só deu uma caidinha, tá? E a tensão média que a gente já encontrou tá aqui. Pessoal, vocês podem deixar indicado assim, tá? Com tensão máxima, sigma média. Ou vocês podem colocar os valores. Se vocês deixarem indicado aqui, eu vou pedir para vocês circularem muito bem, assim, deixar bem explícito os valores que vocês encontraram. Tipo, tem que ter algum lugar falando que o sigma médio, aqui, ó. Aí vocês vão falar aqui, ó, que, né, do mesmo jeito que vocês colocaram sigma 1, sigma 2, vocês vão colocar, ó, sigma médio igual a 98,3 e o tal máximo mais ou menos 99,6, tá? Só para eu poder saber o que vocês fizeram. Certo, gente? Dúvida? Dúvida círculo de Moore, dúvida método analítico, método teórico, e aí? Dúvida? Sim, não? Não, da minha parte não, professor. Tranquilo? Gente, então, se vocês... Bom, eu acho que a única coisa que a gente não conversou foi sobre flambagem. Vocês disseram que, né, não tem dúvida. Ok, flambagem não é tão difícil mesmo, não. A gente falou hoje, então, sobre cisaramento transversal, transformação de tensão utilizando círculo de Moore, transformação de tensão utilizando método analítico, tá? Era isso. Dúvida? Não? Nada, nada, nada? Nenhuma dúvida no conteúdo. Ô, Rodrigo, na resolução que a gente vai ter que enviar para você, tem alguma restrição? Tipo, tem que estar a caneta resposta? Ou do jeito É bom que a caneta esteja resposta. Vou pedir, isso vai estar lá nas indicações, vou pedir que todas as folhas tenham o nome, a data, tá, de quando vocês fizeram. Acho que vai ter que ser assim. Acho que é só isso. Nome, data, circular, né? Bem circuladinhas as respostas para me ajudar na correção. E, igual eu falei, e mandando de acordo com o que vocês forem fazendo as questões, para que se alguma coisa acontecer, pelo menos o que você fez eu conseguir considerar. Beleza. Beleza? Gente, outra coisa que eu vou pedir para vocês, eu vou colocar semana que vem um questionário lá no campus virtual, né? Como é uma semana que a gente vai ter aí para estudar, para, né, tirar dúvida, eu vou colocar um formulário, um questionário lá, com algumas questões da disciplina mesmo, né? Como se fosse um feedback que vocês vão dar para mim, me falando o que vocês acharam né? Eu vou colocar algumas questões lá, vou pedir para todo mundo responder. E vou colocar nesse questionário também, se vocês aceitam, que em semestres futuros eu utilizem os vídeos que vocês fizeram, né? Como eu revisei todos, eu sei que tá tudo certinho. Então, eu só precisaria que vocês me autorizassem a utilizar isso, por exemplo, deixando os outros alunos verem a resolução de vocês, tá? E aí, quem quiser, ok. Quem não quiser, ok também. Seria bem bacana se todo mundo liberasse, né? Porque eu ia ter né? Todo mundo ia ter, na verdade, os alunos iam ter um banco de dados muito grande, né? Aí eu vou colocar lá, se for do interesse de vocês, vocês liberam lá para a gente utilizar isso nas disciplinas dos próximos semestres. Beleza? Combinado? Combinado.
Mas aí eu aviso lá no campus virtual, aviso no WhatsApp também. Falei, ó, o formulário tá lá, é coisa rápida, gente. 5 minutinhos vocês vão lá, preencher, vai servir muito para mim, tá? Para disciplina, né? Eu vou tentar colocar algumas questões lá para vocês sugerirem algumas coisas. Vou montar ainda e peço para vocês responderem semana que vem. Tá bom? Beleza? Gente, então é o seguinte, não tendo mais dúvida, desejo a vocês um ótimo fim de semana, ótimos estudos. Semana que vem é para isso mesmo, para vocês darem o feedback da disciplina, para vocês estudarem para a prova na semana que vem e façam isso, tá? Estudem para vocês não terem problema na prova. Tá tudo indo tão bem, tão certinho, não vamos fazer nada de errado aí no final, tá bom? Tudo de bom para vocês, ótimo final de semana, precisando de mim, eu estou à disposição. Tranquilo? Um abraço para todo mundo aí. Até mais. Abraço. Tchau, tchau. Até. Tchau.